Neji foi um ninja da Vila da Folha que nasceu na família secundária do clã Ryuga, e por ter nascido na família secundária, Neji foi marcado com um selo na testa por seu tio que o tornava um servo, obrigando Neji a colocar a segurança da família principal como prioridade em sua vida e até morrer por isso se for necessário. O pai de Neji não se conformava com essa situação e mostrava abertamente a sua raiva, o que fazia ele ser punido por Heihachi com a ativação do seu selo, o que também fazia Neji criar um rancor pela família principal por ver o sofrimento de seu pai. Nessa época, um conflito entre a Folha e a Nuvem estava prejudicando as duas aldeias, e para encerrar essas batalhas, a Vila da Nuvem enviou um ninja-chefe para assinar um tratado de paz com a Folha, e durante o seu tempo na vila, esse ninja tentou sequestrar a filha de Heihachi a fim de conseguir o Byakugan, mas falhou e foi morto por Heihachi, que conseguiu recuperar Hinata. A Vila da Nuvem alegou que não tinha conhecimento das intenções do ninja e pediu o corpo de Heihachi como compensação pela morte para evitar uma guerra entre as duas vilas, e ao invés de enviarem o corpo de Heihachi, foi decidido que o corpo de Heihachi seria enviado, e após a morte de seu pai, Neji passou a odiar abertamente a família principal, mas teve que aguentar a dor que estava passando, já que o selo em sua testa o impedia de se libertar do controle da família principal, e como não tinha outra opção, Neji passou a acreditar que seu destino era ficar preso como um pássaro em uma gaiola, cumprindo os desejos da família principal sem poder se libertar, o que seu pai fez até o momento de sua morte. Em um dia, Neji foi colocado para treinar com a filha de Heihachi, e após um tempo de treinamento, Neji acabou deixando a sua raiva assumir o controle e tentou ferir Hinata, mas foi impedido por Heihachi, que ativou o selo em sua testa e causou uma dor insuportável em seu corpo, revelando que atitudes assim não seriam toleradas. Algum tempo depois, Neji se formou na Academia Ninja e foi colocado no time 9 ao lado de Rock Lee e Tenten, sendo liderados por Maito Gai. Neji tinha uma boa relação com Gai Tenten, mas como Lee não era capaz de usar ninjutsu nem genjutsu, Neji o criticava frequentemente, dizendo que ele era um fracassado e que o destino dele não era ser um ninja, o que deixava Lee irritado e o fazia desafiar Neji frequentemente para uma luta, mas como Neji era muito habilidoso, ele sempre ganhava, o que reforçava a sua ideia de que Lee era um fracassado. Um ano após a formação do time 9, Gai inscreveu os 3 para participarem do exame Chunin, que consistia em provas para promover os melhores ninjas ao nível Chunin, e sem muitas dificuldades, o time 9 conseguiu passar nas 2 primeiras fases do exame. Como muitos ninjas se classificaram para a fase final, foram realizadas lutas preliminares para diminuir a quantidade de participantes da terceira fase, e Neji foi colocado para enfrentar sua prima Hinata, o que surpreendeu muitas pessoas no local que sabiam do rancor que Neji tinha com a família principal. Sabendo que Hinata era frágil e só estava ali para não prejudicar seus companheiros de equipe, Neji disse para ela desistir da luta para não acabar se machucando, mas Hinata disse que estava determinada a mudar o seu jeito de ser, o que ia contra a crença de Neji, que acreditava que as pessoas não mudavam. Neji continuou insistindo que Hinata era uma fracassada e que não conseguiria mudar o seu jeito de ser, o que irritou Naruto Uzumaki, que incentivou Hinata a não ouvir o que Neji estava dizendo e a criar coragem para lutar. Após isso, Hinata criou coragem e começou uma luta contra o seu primo, mas acabou não sendo páreo para ele, que decidiu descontar a sua raiva da família principal em Hinata, deixando ela gravemente ferida com vários golpes em seu corpo e finalizando a luta com um forte golpe no coração de Hinata. Mesmo após tudo o que sofreu, Hinata ainda se levantou com a sua força de vontade e disse que Neji estava errado por acreditar que o destino não pode ser mudado, além de dizer que Neji estava sofrendo por causa da ramificação primária e secundária do clã Ryuga, o que irritou Neji, que foi para cima de Hinata e teve que ser contido pelos Jounins do local para não matá-la.
Após isso, Hinata acabou desmaiando por conta dos golpes que sofreu e Neji foi declarado vencedor da luta. E em uma conversa com Naruto, Neji disse que um perdedor sempre seria um perdedor, usando o que aconteceu com Hinata como exemplo. Mas Naruto ficou com raiva das palavras de Neji e jurou que o venceria. Alguns dias depois, a terceira fase do exame começou e Neji foi colocado para enfrentar Naruto, e após os dois trocarem algumas farpas, a luta começou e Neji se mostrou superior a Naruto, conseguindo atacar e se defender bem dos ataques de seu adversário. Como sabia que o sonho de Naruto era ser Hokage, Neji zombou dele dizendo que Naruto nunca poderia alcançar o seu objetivo porque nasceu fraco e não poderia mudar a sua realidade, o que deixou Naruto ainda mais determinado a vencer a luta e provar que Neji estava errado. Como Naruto insistiu que o destino poderia ser mudado, Neji decidiu contá-lo a sua história, revelando que foi marcado com um selo em sua testa que o obrigava a ser servo da família principal do clã Hyuga e o impedia de ser livre, dizendo que o seu destino era viver como um servo da família principal, assim como o destino de Naruto era ser um fracassado. Ao ouvir a história de Neji, Naruto disse que derrotaria Neji para provar que ele estava errado. Mas como Naruto tinha recebido diversos golpes de Neji e não tinha mais chakra para lutar, Neji pensou que sua vitória era inevitável. Mas foi surpreendido quando Naruto revelou que tinha uma chakra especial guardado, que o deixou muito mais forte do que estava antes. Usando esse chakra, Naruto conseguiu fazer frente a Neji e os dois colidiram com os seus golpes poderosos, o que acabou jogando eles em direções opostas. Mesmo ferido, Neji se levantou e quando viu a situação de Naruto, ele pensou que tinha vencido a luta, mas foi surpreendido quando Naruto acertou um poderoso soco em seu maxilar, revelando que quem estava caído era um clone e vencendo a luta contra Neji. Após isso, Naruto disse que foi reprovado 3 vezes em sua tentativa de se tornar Genin porque não conseguia dominar o Jutsu Clones das Sombras, mas que após muito treinamento, ele mudou e tornou esse Jutsu a sua especialidade, explicando que se ele mudou o seu destino, tendo nascido um fracassado, Neji também conseguiria mudar o dele, já que ele era um gênio. Neji ficou com raiva por ter perdido a luta, mas começou a repensar sobre a sua definição de destino, já que Naruto conseguiu mudar o dele com muito esforço e dedicação. Enquanto se recuperava dos seus ferimentos, o seu tio entrou na sala e deu um pergaminho que seu pai tinha escrito um pouco antes de morrer, revelando que Hisashi não foi obrigado a entregar a sua vida para salvar a dele, mas sim ele se ofereceu e insistiu para isso. No pergaminho, Hisashi explicava que escolheu morrer não para salvar a família principal, mas sim para salvar seu irmão, seus parentes, a vila, e seu próprio filho, já que uma guerra entre a folha e a nuvem poderia colocar em risco as pessoas que ele mais amava. Logo depois, Hisashi se ajoelhou na frente de Neji e pediu perdão pela morte de Hisashi, revelando que tentou impedir o sacrifício de seu irmão, mas não conseguiu porque ele estava determinado a escolher o próprio destino pela primeira vez em sua vida, e ao ouvir o relato de seu tio e o pergaminho de seu pai, Neji decidiu perdoar Hisashi. Após tudo o que passou naquele dia, Neji mudou seu pensamento e passou a acreditar que o único que poderia controlar o seu destino era ele mesmo, e que ninguém deveria dizer o que ele poderia ou não fazer. Naquele mesmo dia, a Vila da Folha foi atacada pelas Vilas da Areia e do Som, e como não tinha condições de lutar, Neji ficou se recuperando enquanto a Folha expulsava seus inimigos do local. Alguns dias depois, Sasuke Uchiha fugiu da vila com alguns ninjas do Som e Neji foi incluído em uma equipe para recuperá-lo. Após algum tempo de perseguição, eles conseguiram alcançar os inimigos e Neji teve que enfrentar Kidomaru para permitir que os seus companheiros de equipe continuassem atrás de Sasuke. No começo da luta, Neji percebeu que Kidomaru era um adversário muito mais poderoso que ele, mas encorajado pelo que Naruto fez no exame Chunin, Neji decidiu não desistir da batalha, mas acabou sendo muito prejudicado por diversos ataques do inimigo, além de ter sido gravemente ferido por uma flecha de Kidomaru que perfurou seu ombro.
Mesmo ficando muito perto da morte, Neji conseguiu virar a batalha a seu favor, bloqueando os pontos de chakra de Kidomaru e o impedindo de usar chakra para lutar. E por conta da difícil luta que os dois tiveram, os dois entraram em colapso e Kidomaru acabou morrendo, enquanto Neji ficou muito perto da morte, mas conseguiu resistir até a chegada de uma equipe médica que o levou de volta para a Folha. Na Folha, Neji passou por uma cirurgia e foi salvo por Shizune e a equipe médica, que conseguiram regenerar o seu ombro que foi perfurado pela flecha de Kidomaru. Por conta do fracasso na tentativa de trazer Sasuke de volta para a Folha, Naruto, Shikamaru, Kiba e Shouji ficaram muito abalados e decidiram treinar para ficarem mais fortes, e para não ficar para trás, Neji também retomou os treinamentos e começou a tratar Hinata de uma forma diferente, pedindo para ela ajudá-lo com seus treinamentos e ajudando com os dela, mostrando que Neji realmente mudou o seu pensamento e parou de odiar a família principal. E é isso aí, galera. Se você gostou, deixe seu like, comentários e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos.